E o inverno chegou e muitas pessoas gostam, outras não, mas independente de gostar ou não, é nessa época do frio que chegam as doenças como gripes, resfriados, asma, bronquite, e a gente tem que se cuidar um pouquinho mais. No nosso especial de inverno, eu vou conversar com o Dr. Rodrigo Todaro, pneumologista, que vai estar contando para a gente. Aliás, doutor, eu já gostaria de chegar perguntando a diferença entre gripe e resfriado, que a gente confunde muito os sintomas. Olá, Yolanda. Exato, gripe, né, é mais nessa época do ano, transmitida pelo vírus influenza. Resfriado a gente tem todo ano, né, que são vírus mais comuns, rinovírus, adenovírus, não são vírus tão agressivos quanto o vírus da gripe, que é o vírus influenza. E os dois são transmissíveis? Também são, né, transmissíveis através do contato com pessoas que estão gripadas, né? O resfriado, como eu disse, o ano todo. Os sintomas do resfriado são bem mais brandos, mais leves, né? Então, sintomas de dor no corpo, febre 1 dia, 2 dias, febre baixa, né? Sintomas de coriza. Já os sintomas gripais do vírus influenza são sintomas mais intensos, com dor no corpo, febre alta, muitas vezes 4 ou 5 dias de febre. Então a gente se diferencia pelos sintomas também, né? Além do teste, que hoje em dia já tem disponível para influenza também, o teste do suave nasal. Muito bem. Doutor, conta pra gente, por exemplo, a pessoa que está com sintomas de gripe ou resfriado e ela não tem certeza exatamente o que é, mas ela vive se automedicando com analgésicos, enfim, resolve, pode, e quais os riscos? É importante, viu, essa questão, né? Muitas pessoas já vêm medicadas, muitas vezes com anti-inflamatórios, né, analgésicos, e isso às vezes mascara o quadro clínico, né? Então, às vezes até antibióticos já vêm medicados por conta de uma gripe, que teoricamente é uma infecção viral, não necessitaria de antibióticos, né? E aguardam 2 dias, né, os sintomas leves geralmente, só se tiver febre, sintomáticos, né? A partir do 2º, 3º dia, o paciente permanece febril, permanece com queda do estado geral, principalmente idosos e crianças, que são os que mais sentem, né, os sintomas de gripe, procurar auxílio médico. Acho que esse é o principal meio para se diagnosticar e tratar a gripe e o resfriado. E a rinite alérgica? Pelo nome dá até para saber que, claro, é de alguma alergia, mas como e que tipo? Rinite alérgica muitas vezes confunde com sintomas de resfriados, né? Os sintomas geralmente não vêm acompanhados de febre. Rinite da coriza, espirros, sintomas de vermelhidão no olho, né? E geralmente nessa época do ano. E tem um gatilho geralmente que desencadeia. Por exemplo, o paciente foi fazer uma reforma doméstica, foi tirar um colchão, um cobertor, teve uma crise. Então assim a gente diferencia muitas vezes uma crise de rinite por uns sintomas de gripe ou resfriado. E doutor, ela tem tratamento? Tem tratamento, né? Geralmente a rinite tem um histórico familiar, né? Que geralmente já vem da família, né? Um paciente que já tem o histórico dos tios, dos pais que tenham rinite. E o tratamento existe, né? O principal é detectar, evitar os fatores que possam desencadear crises, né? E fazer uso de medicação correta, principalmente nessa época do ano. E sinusite? É mito ou fato que pessoas que já têm um grau de rinite alérgica têm maior tendência a desenvolver a sinusite? Sinusite tem várias causas, né? Pode ser de causa alérgica também, pode ser irritativa, pode ser alérgica, né? Pode ser por infecção bacteriana, né? Então, se a pessoa já tem uma alteração na anatomia da face, do nariz, um desvio, né? Uma cirurgia bucomaxilo recente, ele pode ter uma propensão maior a ter uma rinocinusite bacteriana, né? Viral, inicialmente, e depois bacteriana. E o tratamento é totalmente diferente de uma alergia, que aí a gente teria que entrar com antibióticos, né? Por um período de 7, 10 dias de antibióticos. E para identificar? Geralmente os sintomas são clínicos, né? A sinusite ele tem muita tosse, dor no corpo,
Só que ele tem muitos sintomas de secreção nasal, geralmente não é mais aquela secreção clarinha, né? Já começa a mudar o aspecto da secreção. Dor na face, muita dor na face, né? Pode ter uma sensação de um gotejamento da secreção por trás do nariz, isso é típico de rinossinusites, e geralmente dá febre, né? Febre que persiste por 5 dias, uma semana, e aí tem que já entrar com a medicação correta. Doutor, pneumonia, essa é a mais grave de todas que nós falamos até agora? Sim, sem dúvida, né? Porque geralmente é causada por uma bactéria. Existem pneumonias virais também, né? Que hoje em dia a gente vê muito em crianças pelo vírus sincicial respiratório, né? Por vírus da influenza também. Existem pneumonias virais. E a grande preocupação é a infecção bacteriana secundária, onde existe uma bactéria causando uma inflamação no pulmão, e aí a gravidade é muito maior. Se a gente pega no início um quadro relativamente de alguns dias de evolução, e pacientes jovens, a evolução é boa. Pacientes idosos, acamados, né? Já tem uma evolução que tem que ter um cuidado maior e muitas vezes até necessidade de internação, com medicações endovenosas para tratar. Para finalizar, por favor, deixe uma dica para todas essas doenças que vêm agora no inverno, né? O inverno é a época que mais trazem essas doenças, não? Sim, é uma época que todo mundo, né, acaba se aglomerando, né? Existe essa questão do frio, do inverno, o clima seco, né? A casa fechada. Casa fechada, as pessoas se aglomeram mesmo, né? Então, primeiro, acho que tem que se vacinar, né? Atualizar a carteirinha de vacinação contra a gripe, contra a Covid, essas doses da bivalente, né? Existem vacinas para alguns grupos da pneumonia também. Hidratação, uma higienização nasal importante, né? Aglomeração, né? Nesses locais muito fechados, com muita gente. Se a pessoa está com resfriado, está começando com sintomas gripais, evite algumas aglomerações, eventos sociais, porque pode transmitir a outras, né? Então, essas são as principais observações. Só mais uma dúvida, para a higienização nasal, o que o doutor sugere? É soro fisiológico, né? Pode ser o normal de farmácias que vendem em frasquinhos, né? Isso é importante, além da hidratação, né? Agasalhar-se bem nesse período, quando sai nessa corrente de ar, e ter uma boa alimentação, um sono bom. Quem dorme bem restaura as defesas do organismo. Então acho que é um conjunto de fatores que vão só trazer benefício.